Olá, meus queridos alunos da Escola Júlia Alenquer Fontinelli. Aqui quem vos fala é o professor Oséias, da disciplina de Química. Alunos dos primeiros anos da manhã, né? Vamos aqui a nossa videoaula de revisão, certo? Para a prova, tá bom? O conteúdo é o mesmo conteúdo que foi para a AP1, separação de misturas, e o mesmo conteúdo da AP2, reações químicas e a lei de Lavoisier, ok? Aqui está a referência no livro de vocês para cada assunto. Eu vou tentar abordar aqui com vocês cada parte, né, cada detalhe desse assunto para a gente rever e tentar fazer a nossa avaliação, tá? Então vamos para frente, né? Vamos lá. Primeiro ponto que eu trabalhei na P1 com vocês foi separação de misturas heterogêneas, tá? Aquelas que têm mais de uma fase, tá bom? Tenho aqui esses três exemplos, ó. Granito, água com gelo, água com óleo, tá? Misturas do tipo sólido-sólido, a gente usa esses métodos aqui para separar, tá certo? Sólidos com líquidos, né? A gente usa esses métodos aqui, tá bom? E para finalizar líquido com líquido, a gente vai usar a decantação, que a gente vai ver aqui cada um detalhado na sequência, tá? Agora os homogêneos, né? Aqueles que têm só uma fase. Quando é sólido e líquido, a gente usa esses métodos aqui, ó. Pode ser evaporação, no caso aqui da roupa. Destilação simples, aqui um destilador, tá bom? Líquido com líquido, a gente pode usar a destilação fracionada também, né? Certo? E gás com gás, liquefação fracionada, tá? Fracionada porque é em frações, em partes, tá bom? Catação, muito simples, né? Entre sólidos e sólido e sólido, né? Que a gente vai usar essa catação, tá bom? Alguns exemplos aí, ó, grãos de feijão, a gente usa a catação, obviamente, tá bom? Para fazer essa limpeza, tá? A peneiração ou tamização, né? Um outro nome, mas use mais peneiração, que é mais bacana. Para separar sólidos com partículas de tamanhos diferentes, né? Dimensões diferentes, como a gente está vendo aqui, ó, peneirando, tá? Como aqui um exemplo aqui das moedas, né? No banco. Eles usam um tipo de peneira lá para fazer essa separação lá dessas moedas, tá? Ventilação também muito simples, né? Sólidos e sólidos, envolve aí a densidade, menos denso, mais denso, né? O menos denso, com certeza, o vento consegue tirar, como grãos de arroz, de amendoim, torrados, tá? Esse é o exemplo aqui que a gente traz para vocês entenderem. A levigação, tá? É muito simples, que é usado nos garimpos, onde envolve também a densidade, né? Ó, separar a areia do ouro. O ouro, com certeza, muito mais denso que a corrente de água que leva a areia e deixa supostamente, né? Se houver ali o ouro, tá? Decantação, ela permite separar líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, né? A fase mais densa, ela se deposita no fundo do recipiente. No caso aqui, quem é mais denso é essa substânciazinha verde aqui, certo? Então, eu consigo separar ela aqui, ó, usando aqui o sifão, e eu vou deixar descer aqui só o verde, né? Eu posso também virar esse recipiente e tirar só esse óleo por cima, né, primeiramente, tá? E nesse exemplo aqui dessa imagem, a decantação entre sólido mais líquido, né, ó, areia e água, eu posso usar aqui o sifão para tirar só a água, né, onde a areia está decantada aqui embaixo. Eu posso tirar a água por cima em outro recipiente, certo? Continuamos aqui na decantação, que aqui é o funil de bromo, né, que eu usei aí, trabalhei com vocês nas atividades, tá? Ó, fase líquida 1, fase líquida 2, né? Pode ser aqui óleo e água, né? A água com certeza mais densa é a que vai descer aqui embaixo, ó, tá bom? E o óleo ficará em cima. Se eu fizer ao contrário, eu tiro o óleo primeiro, né? Também dá certo. Filtração, muito simples, né? Muito usado, mas também muito simples. Separar sólido de um líquido, né? O exemplo que a gente usa aqui, exemplos, na verdade, é filtração da água, no preparo do café, há também uma filtração.
Usa-se filtro, né, para separar, filtrar óleos lubrificantes. Usa-se filtro de ar nos veículos, filtro para retirar areia do petróleo, tá? E também aspirador de pó, tá? Evaporação, certo? Também muito usado para separar sólido de líquidos, certo? Sólido de líquidos, tá bom? Um exemplo aqui, por exemplo, nós temos aqui essa panela, né, que está, a gente vê aqui nitidamente a evaporação acontecendo, né, ó, tá bom? E aqui nas salinas, o recipiente aberto simplesmente permite que o solvente evapore, deixando-se somente o sólido. No caso aqui nós temos um recipiente aberto e aqui nós estamos ao ar livre, né? Também está aberto aqui ao ar livre, onde acontece isso aqui naturalmente, tá? Destilação simples, tá bom? Método usado quando se deseja separar uma substância sólida dissolvida num solvente e que a gente não quer perder esse solvente, certo? A gente quer ficar com ele, né, mesmo depois do processo de destilação, ao contrário da evaporação, que pode ir embora o solvente e a gente não vai estar preocupado com este solvente, certo? Então, o que acontece? Está vendo aqui o aparelho de destilação, tá? O aparelho de destilação. E a gente vai entender aqui, ó, o que acontece. Dessa forma, o solvente ele é resfriado ou condensado, né? Sendo recolhido em outro frasco, que é o que está acontecendo aqui, gente, ó, tá? Certo? Ele saiu daqui, ó, evaporou, virou gás, chegou aqui, condensou de novo, voltou líquido, sendo separado do sólido que estava lá, certo? Isso tem referência, né, ao ponto de ebulição do solvente, certo? Vamos lá. Destilação fracionada, ela é muito parecida com a simples, né? Certo? Mas ele vai ter uma pequena diferença aqui, que é essa coluna de fracionamento, ó, que ela está bem aqui, né? Essa imagem não ficou muito bacana, gente, tá? Mas vamos entender aqui que também é um processo de destilação, certo? Entre líquidos, né? Vai acontecer entre alguns líquidos aqui, ó, tá? E a diferença da simples é porque tem uma coluna de fracionamento, onde vai acontecer por partes, né? Aquela substância que chegar ao seu ponto de ebulição primeiro, ela vai ser separada também mais rápido, tá bom? Ponto de ebulição, como eu falei aqui, ó, tá? Vamos para frente. Destilação fracionada, em outro aspecto aqui, na questão da indústria petroquímica, né, que faz toda a separação, eu já expliquei isso aqui na videoaula da AP1, tá, ó. 400 graus aqui de temperatura, chegando aqui até 20, né? E ele vai produzindo aqui, né, ó, os combustíveis, tá? De acordo com o resfriamento depois do petróleo, tá bom? Vocês observem aqui que é bem interessante. E muito simples aqui, que é a separação magnética, que você vai usar o ímã para separar sólidos atraídos por ímãs, sólidos metálicos, obviamente, né? Como aqui, ó, né? Certo? Que é muito bacana separar a linha e a agulha através do ímã, lógico, né? Bem simples, né? Vamos aqui para o conteúdo da nossa AP2, que foi reações químicas, tá? Que é uma reação química, gente? É o resultado das transformações que ocorrem com as substâncias, né? Onde os átomos eles vão se rearranjar, né? Se modificando o seu estado inicial. Eles estão ali em um estado inicial e depois eles se transformam em outro, que a gente chama de estado final, tá? Ou seja, os compostos químicos sofrem alterações, tá? Gerando novas moléculas, novas substâncias. Então, isso a gente chama de reação química ou transformação química, né? As evidências de que está ocorrendo uma reação química são muitas, né? Mas eu destaquei aqui algumas, ó. Mudança de cor. Aqui houve a oxidação do ferro, né? O ferro transformando em ferrugem, mudou a cor, ó. Formação da chama aqui, ó, alguma coisa que está sendo transformada, ó, com certeza a combustão. Variação de temperatura, né, ó, sentindo aqui o calor, né. Liberação de gás, também evidências de reação química. Formação de um sólido, que é o precipitado.
E a liberação de cheiro. É uma propriedade também da matéria, com certeza, o cheiro, que está acontecendo aqui o cozimento do alimento, que é uma transformação química, com certeza. Tá? Como se representam essas reações químicas? Nós temos que entender o seguinte. Em uma reação química, eu vou ter do lado esquerdo aqui, eu costumo sempre dizer assim, que eu tenho do lado esquerdo os reagentes, tá? E depois da setinha, no lado direito, eu tenho o produto dessa reação, tá bom? Reagentes é a substância inicial, que reage, que é consumida, tá? E os produtos da reação, que são as substâncias finais que foram formadas. Exemplo, HCl, ácido clorídrico, mais NaOH, hidróxido de sódio, são os reagentes, né? A setinha aqui indica uma transformação, tá? Que essas substâncias se juntaram e se transformaram nesse sal e nessa água, que são os produtos dessa reação, tá? Outro exemplo aqui, com ferro e oxigênio, formando água e hidróxido de ferro, tá? Não esqueça reagentes e produtos, tá bom? Vamos lá. Esse exemplo aqui tem no livro também, no livro de vocês, reações químicas entre o fio de cobre metálico e uma solução aquosa de nitrato de prata. Gente, está aqui o fio metálico de cobre, é nitrato de prata, solução aquosa, tá? Certo? O que vai formar aqui, que são do lado direito aqui, né? Aqui no B já está formando aqui, né, a prata. Aqui tá passando pelo processo, aqui você vai entender perfeitamente a prata aqui, ó, em cima do que era o cobre antes. E esse líquido aqui que está ficando azulado é o nitrato de cobre aquoso, né? Você está vendo que não é o mesmo líquido, ó, certo? Já está de outra cor. Então, produtos dessa reação, prata sólida e nitrato de cobre aquoso, que é o líquido. Reagentes, cobre metálico e nitrato de prata aquoso, que é essa solução aqui, tá? Vamos lá para a lei de conservação das massas do químico francês Antoine Lavoisier, tá? Ele concluiu com seus experimentos que a massa, né, a quantidade de massa antes e depois de qualquer reação é sempre a mesma, isso em um sistema fechado, né, gente, sem influência de temperatura, nem pressão, tá bom? Então vamos lá para o experimento aqui, o que diz o experimento de Lavoisier? Que se eu tenho 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, obviamente eu vou ter 11 gramas de gás carbônico. É só você fazer a somazinha aqui, ó, simples assim. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Isso é a lei de conservação das massas, tá bom? Vamos ver aqui mais um exemplo para a gente compreender melhor. Se eu tenho 4 gramas de metano reagindo com 16 gramas de oxigênio, eu vou formar 11 gramas de gás carbônico com 9 gramas de água. Como é que a gente vai entender a lei de conservação das massas? Dessa forma aqui, ó. Se 4 mais 16 dá 20, 11 mais 9 também dá 20, né? Então, eu tenho 20 gramas nos produtos e 20 gramas no reagente, a mesma quantidade total de massa, antes da reação e após a reação, tá bom? Isso é o que me garante a lei de conservação das massas, tá bom? Tranquilo, gente? É isso que vocês precisam entender e conseguir raciocinar o seguinte. Se eu não tivesse esse 9 aqui para a água, eu ia raciocinar o quê? Se 4 mais 16 dá 20, então 11 para 20, obviamente, faltará 9, tá? É esse o raciocínio, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, gente, de revisão para a prova. Bons estudos, estude também no livro, tá bom? E nas aulas anteriores, se você quiser, de AP1 e AP2, também vai ter bastante informações lá. Um abraço a todos e até a próxima.